esse exemplo número 7, ele fala num capacitor de placas quadradas com 14 centímetros e separadas por 2 milímetros. Então, esse capacitor, o problema não diz exatamente, mas eu entendo que por serem placas quadradas e terem uma distância de separação com um valor só, isso é um capacitor de placas paralelas, né? Existem outros formatos de capacitores, os cilíndricos ou esféricos, por exemplo, mas não é o caso pelo formato das placas, né? E eu ainda preciso observar que o problema me forneceu 14 centímetros, não é a área da placa, né? É a aresta de cada placa, é o lado do quadrado, né? Então eu preciso passar esses 14 centímetros para metro e calcular a área e passar a distância de separação ali que está em milímetros também para metros para poder fazer o cálculo no sistema internacional. Tá? Então eu tenho um capacitor de placas paralelas conectado a uma bateria e carregado num potencial de 12 volts. Então o problema quer saber qual é a carga do capacitor e qual é a energia armazenada no capacitor. Então, pegando os dados do exemplo número 7, nós temos um capacitor então de placas paralelas, né? São placas quadradas. Faz diferença se é placas paralelas ou se fosse um capacitor cilíndrico? Faz, porque nós só deduzimos a fórmula da capacitância para o caso do capacitor de placas paralelas. A capacitância para esse caso era ε0A dividido por D. Essa fórmula é específica para esse caso, tá? Então, por isso é bom identificar o tipo de capacitor. Então, nós temos esse capacitor, o lado, né, a aresta, é 14 centímetros dessas placas quadradas. A área, então, do capacitor, né, se eu for usar aquela fórmula de capacitância, vai ser passando para metros, né, lado vezes lado, área do quadrado, né, 0,14 vezes 0,14. Isso vai dar, em metros quadrados, 196 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Então, essa é a área de cada placa, né? Que é esse termo aqui na fórmula de capacitância. Eu tenho a distância de separação, que é esse termo aqui, 2 milímetros, 2 milímetros, desculpa, passando para metros, essa minha distância de separação vai ficar dividido por 1000, né? 2 vezes 10 na menos 3 metros. Então, nós temos também a fonte de tensão ali, a diferença de potencial aplicada para carregar o capacitor é 12 volts, quer dizer que o meu capacitor vai carregar até atingir 12 volts de diferença de potencial entre as placas. Certo? Pergunta da letra A. Qual é a carga do capacitor? Quando ele estiver carregado já, né, nessa fonte de 12 volts. Então, se vocês lembrarem da fórmula de carga, nós trabalhamos apenas com uma fórmula, praticamente, que é a fórmula Q igual a C vezes V, né? A diferença de potencial do capacitor é a mesma da fonte, né, 12 volts, e a capacitância eu vou ter que calcular pela fórmula do caso das placas paralelas, que é ε0A dividido por D. Então, ε0 vale 8,85 vezes 10 na menos 12. A área nós já calculamos ali, 196 vezes 10 na menos 4. E a distância de separação, né, que é 3 milímetros, colocando em metros. Então, essa capacitância vai dar 8,7 vezes 10 na menos 11 farad. E aí, para eu calcular a carga, então, eu vou usar esse valor, 8,7 vezes 10 na menos 11, vezes a diferença de potencial, que é 12.
Então, a resposta da letra A carga do capacitor vai ser 1,04 vezes 10 na menos 9 coulomb. Letra A. Letra B. Quero saber a energia armazenada no capacitor. Para a fórmula de energia, se vocês olharem lá no vídeo onde eu deduzi 3 fórmulas de energia, na verdade. E as fórmulas envolviam ou a carga, ou a capacitância, ou a diferença de potencial. Eu tenho todos os dados, então eu posso usar qualquer uma das 3 fórmulas. Eu vou pegar uma aqui, por exemplo, 1/2 dQ vezes V. Tá? Qualquer uma das 3 fórmulas vai me servir, porque eu tenho todos os valores. A capacitância eu calculei, a carga eu calculei, a diferença de potencial foi fornecida. Então, eu vou usar aqui, ó, a carga que eu calculei na letra A, 1,04 vezes 10 na menos 9, e a diferença de potencial de 12 volts. Então, a energia vai ser 6,24 vezes 10 na menos 9, unidade de energia é joule.